Eu era do centro acadêmico na época, nos anos 80, final dos anos 80, e a princípio a gente estava muito envolvido com a questão da universidade, da cultura. Era final da ditadura militar, a gente estava num embate muito ligado a essas questões da universidade e da cultura. E de repente a gente se deu conta de que nós éramos arquitetos e formadores de opinião e estaríamos influenciando na questão da cidade. Então a gente começou a discutir, teve um encontro nacional que a gente começou a discutir qual era o papel do arquiteto na sociedade. E aí foi um start, principalmente porque aqui na universidade a gente tinha passado pelo DCE e tinha uma relação muito grande com vários departamentos. E a gente viu que a cidade precisava ser discutida por vários setores dentro da universidade. E foi bem interessante porque a gente tinha uma relação muito próxima com o pessoal do serviço social e também da agronomia. A agronomia discutia a reforma urbana e a agronomia discutia a reforma agrária e nós estávamos discutindo reforma urbana, e o pessoal do serviço social, diferente de hoje, eles estavam muito ligados às comunidades, às questões sociais, os professores daquela época, e principalmente a Simone, que era uma assistente social, que ainda é, né, assistente social e era do Departamento de Ciências de Serviço Social, ela levava muito para esse lado. Então, assim, tinha um campo bastante interessante para a gente trabalhar. Nós começamos a buscar o que estava acontecendo no país, principalmente em São Paulo, em Campinas, que tinha um laboratório, na PUC tinha um laboratório que discutia isso, e começamos a participar de ocupações em outras cidades. Fomos a Brasília, São Bernardo, Santo André, São Paulo, Campinas. A gente começou a se inserir nesse debate em outras cidades e participar das ocupações de terra que estavam acontecendo nessas outras cidades. Voltamos para a arquitetura e falamos, poxa, a gente tem que aprofundar isso dentro da universidade. Coincidentemente, na mesma época, nos procurou o pessoal do CEDEP, e especialmente o padre Wilson e a irmã Ivone, e pergunta se a gente não quer começar a discutir dentro do CEDEP, dentro do CAPROM, a questão do urbano na cidade, a questão especialmente da habitação. Então, a partir daí, a gente se inseriu nesse debate aqui em Florianópolis. Várias pessoas já abordaram sobre isso, né? Não vou repetir a situação que a gente passava economicamente, politicamente na cidade. Mas a gente começou, então, a assistir às reuniões. De início, a gente assistia às reuniões que eles faziam. E eram reuniões bastante amplas, com pessoas com muita necessidade na questão habitacional, mas não só nisso, nas questões de saúde, de assistência à saúde, à educação, não era somente moradia. E a gente entendeu que ali estava nossa área de trabalho, porque era um grupo interdisciplinar. Tinha o pessoal das comunidades que estava carente, que precisava de respostas, e tinha gente da educação, gente do serviço social, e vários setores da sociedade estavam participando dessas reuniões. E no final essas reuniões eram reuniões de organização de ocupação, boa parte delas eram organização para chegar a uma ocupação se fosse necessário. Então a gente passava por todas as etapas de reivindicação, junto à Coab, junto à Prefeitura, junto ao Governo do Estado, e com o zero de resposta que se tinha naquela época para todas as demandas, aliás, eram todas as demandas, a gente não tinha resposta alguma, então chegava-se à conclusão que a única resposta seria fazer uma ocupação de terra para resolver o problema e para discutir também. Não era só para resolver o problema de algumas famílias, era para levar o debate dentro da cidade, né? Que era para expor a situação que a gente vivia, porque naquela época a prefeitura, quando chegava um imigrante, ela pagava para o imigrante voltar para a sua cidade. E a gente dizia, esse não é o verdadeiro debate, porque está só escondendo, está colocando debaixo do tapete. Então tinha essa dupla função. Era, além de resolver o problema de algumas famílias, era fazer o debate dentro da cidade e expor
aquilo que o governo não estava fazendo, que era o seu papel, né, de fazer políticas públicas que resolvessem não só a questão da habitação, como eu falei, as outras questões de saúde, educação e segurança e etc. E foi bastante interessante, porque a gente, para chegar a essa conclusão, eram muitos meses de reunião, toda quarta-feira no CEDEP, à noite, e as famílias eram bastante assíduas, e até que chegou um momento que a gente começou a construir efetivamente a ocupação, e foi também um processo bem interessante, porque a construção disso a gente fez antecipadamente. Quando entrou, as pessoas já sabiam quais eram os seus deveres, quais eram as suas obrigações, quais eram os seus direitos. A gente discutia muito a questão da legislação, a gente discutia textos, era muito interessante. A gente entendeu que esse debate ele serviu para fazer com que as pessoas crescessem na cidadania, elas entenderem qual era o papel delas na sociedade, de que elas estavam sendo preteridas pelo governo, mas isso não era justo, a autoestima delas aumentou consideravelmente, e elas falavam com propriedade sobre a questão da propriedade em si. Foi muito legal. E aí, quando a ocupação ocorre, já tem a equipe do lixo, por exemplo, já tem a equipe da educação, já tem a equipe que vai negociar, as comissões já estão todas montadas e cada um sabe do seu dever, já tem a equipe de segurança, já está... Aquela micro-sociedade está organizada. Então, as pessoas que ocuparam sabem a quem se dirigir quando há um problema naquela comunidade. Claro que muitos problemas aconteceram, porque a ocupação acontece de madrugada, são barracas de lona, que a gente pegou o know-how do pessoal do Sem Terra, né, que deu apoio, e boa parte delas foi feita no inverno, então uma situação bastante precária, mas o apoio da sociedade em si foi muito interessante. Apesar da gente não ter o pessoal dos sindicatos participando de ocupação, mas eles eram super apoiadores, entendendo o papel da ocupação de terra, porque a gente fez discussões meses antes. Os políticos, a mesma coisa, né? Os vereadores, na época eu trabalhava com o vereador Vitor Schmidt, uma parte do tempo eu trabalhava com o vereador Vitor Schmidt, que é quem também levava esse debate dentro da Câmara de Vereadores, e vários vereadores deram apoio, entenderam o papel dessa ocupação e não da invasão, como a maioria das pessoas diziam, né? Então, tinha a universidade que, não a universidade em si, mas alguns professores, alguns poucos professores e alguns estudantes, vários estudantes apoiaram. E depois da ocupação feita, tem todo um trabalho de organização, né, daquele local. E foram várias ocupações que a gente fez, e em algumas situações a gente fez urbanização, como por exemplo uma favela que hoje a gente quase não comenta, é a Ilha Continente, na Ivo Silveira, que ali tinha um processo de despejo que era constante, e aí com esse apoio todo a gente conseguiu que eles não fossem despejados. O Fritzen, que é um advogado que a gente idolatra, porque ele era quem corria com a gente a qualquer momento, a qualquer hora do dia, da noite, estava lá o Fritzen de forma inteira e muito eficiente, assim, como um profissional super gabaritado, e conseguia conter. E a gente tinha os apoiadores políticos, que tinha a Lucy, tinha o Vitor Schmidt e outros que o Si falou também, conseguiam conter aquelas ocupações, né, aquelas despejos. Tinha aqui na Serrinha despejo que acontecia, começou a pipocar pela cidade toda os despejos, que foi até um estímulo para a organização social. E a gente conseguiu construir um movimento sem teto. Existia um movimento sem teto, hoje não existe mais, mas naquela época a gente conseguiu construir um movimento sem teto, com ligação com os sindicatos, com ligação com o movimento sem terra, com ligação com a universidade. Eu era do centro acadêmico e a gente envolveu o centro acadêmico nessa discussão e nessa ação. Então, a gente levou para o departamento de arquitetura que nós queríamos uma assessoria nessa área, queríamos que isso fosse um trabalho de extensão.
A maioria dos professores votaram que não, que isso não era adequado para o departamento de arquitetura. Vários professores que nos davam apoio estavam viajando na época, fazendo mestrado, doutorado, então a gente ficou sem pai nem mãe naquele momento dentro do departamento de arquitetura. Exceto o Lino, que depois viajou para o México, mas no início estava com a gente. O Lino topou, mesmo não estando no pitch dele, mesmo não estando dentro do quadro de trabalho dele, nos assessorar. E foi bastante interessante porque daí o pessoal veio ao centro acadêmico para fazer esse tipo de trabalho, porque tinha alguém que tinha assumido assessorar esse tipo de trabalho. Então, aí a coisa começou a crescer. Começamos a perceber que precisava ir a outros departamentos. A gente foi a vários departamentos, alguns toparam trabalhar com a gente, estatística topou, engenharia sanitária topou, apesar da arquitetura não ter topado, outros departamentos toparam, e a gente conseguiu formar um grupo com 16 departamentos, estudantes de 16 departamentos diferentes, para fazer um questionário. Como é que fala, não é questionário, fala, aplicar um cadastro. Para aplicar um cadastro dentro especialmente da Chico Mendes, Santa Terezinha, que mais? Novo Horizonte, para aplicar um cadastro naquelas comunidades ali do Pasto do Gado, do Monte Cristo. E foi uma construção super interessante, porque a gente tinha que discutir com os professores de todos os departamentos qual o tipo de questionamento que a gente devia fazer. E aí a gente dava o retorno, falava, puxa, isso não adianta perguntar, isso a gente já sabe, eles não vão responder assim, vão responder assado. Então os estudantes ajudando junto com os professores a fazer um cadastro imenso, o cadastro foi super grande, tivemos que fazer reuniões com os estudantes para orientar. Nesse momento a gente tinha a Beth, uma assistente social super dedicada também, que esteve com a gente. E aí a gente foi aplicar o cadastro. Foi muito legal, porque a gente via os estudantes entrando nas favelas, tinha que almoçar, passar o dia inteiro lá, tomar café. E foi uma experiência bastante enriquecedora, porque eram pessoas que jamais tinham entrado numa favela. As favelas tinham aquele estigma, né, que a gente sabe que sempre teve, e elas se sentiam seguras lá dentro, elas se sentiam acarinhadas pelas pessoas, as pessoas estavam valorizando aquilo que elas estavam fazendo, aquilo que aqueles estudantes estavam fazendo. E respondiam às perguntas, porque o nosso grande problema era entrar numa favela e as pessoas não responderem. Mas como a gente já tinha um trabalho anterior, que inclusive foi das ocupações e tudo mais, existia credibilidade no trabalho que o centro acadêmico estava fazendo. Então foi uma ligação direta da universidade com as comunidades, uma interação, uma coisa de troca, né? Foi bastante interessante, porque foi uma coisa de troca realmente, não foi a universidade fazendo a pesquisa lá e sair andando. Depois, com essa pesquisa, a gente fez uma análise daquela região toda e começamos a discutir políticas públicas que serviram de debate dentro do governo naquele momento. Então, aquele cadastro foi um cadastro muito grande, o departamento de, como é que fala? TI, de informática, nos ajudou a pegar as principais questões e a fazer uma tabela daquele cadastro. E aquilo dali serviu para muitas coisas. E serviu também muito para a universidade, né? A gente forneceu esse material para muitos estudantes de mestrado, de TCC, de doutorado. Então, assim, foi uma coisa que a gente percebeu que se a universidade conseguisse fazer um link direto com o que está acontecendo lá fora na sociedade, ela pode servir muito e pode receber muito também, né? E a partir daí vários estudantes fizeram seu TCC nessa área, foi objeto de estudo a questão da habitação, a questão urbana, a questão da reforma urbana, que era um debate muito forte no Brasil, no Brasil não, especialmente em São Paulo, Rio, né? E de repente aqui a gente estava discutindo a reforma urbana vinculada à reforma agrária, que o Brasil inteiro discutia reforma agrária, mas pouco discutia reforma urbana. Então, assim, acho que foi um ganho super grande e, assim, eu sou super agradecida a todos
as pessoas dentro da universidade que fortaleceram essa luta. A engenharia sanitária foi super 10, com a professora Sandra Sulamita, assessorava a gente o tempo todo na questão do saneamento, e a gente fazia reuniões por grupos, por grupos de ruas na comunidade, para discutir a questão do saneamento, a percolação do solo, como é que faz a hora que chegar a água aqui, a gente está lutando por água, mas como é que vai ficar a questão do seu xixi, o seu cocô, como é que nós vamos resolver, vamos fazer uma fossa seca. E as pessoas iam elevando a sua autoestima, iam organizando o seu terreno, iam construindo melhor. A gente começou a abrir ruas. As ruas, em especial na Chico Mendes, que a ocupação foi desorganizada, não foi organizada, as ruas eram abertas fazendo triangulação, uma técnica simples de matemática. Mas quem fazia com a gente eram as crianças. Então as crianças aprendiam a fazer aquela técnica, e elas mesmo é quem escrevia os números nas casas. Então, assim, era um processo em que a gente conseguia integrar todo mundo, que eram as crianças e os idosos, eram os que mais ficavam durante o dia na comunidade, né? Os outros, a maioria, iam trabalhar. Então, eles participavam desse processo com a gente, e os estudantes, aqueles tocos de gente, iam para a aula, e de repente lá na aula, no trabalho de artes, o que eles desenhavam era uma planta baixa da comunidade deles, né? Até depois eu posso te passar alguns desses desenhos. Era uma planta baixa, era a sua casa com plantinha na varanda. Era muito emocionante. E enquanto a gente abria as ruas, a gente olhava para trás e via que as pessoas daí começavam a limpar o seu terreno, a plantar, a pintar a cerquinha, a começar. Então, quer dizer, aquilo mostrava para elas o direito à cidade que elas tinham, né? Porque até então elas achavam que elas eram a escória da cidade e que elas não tinham direito porque elas não tinham estudo, não conseguiam um bom trabalho. Então, isso foi muito emocionante, e isso eu acho que foi o que suscitou em boa parte dos estudantes a vontade de trabalhar com isso. Vários estudantes de serviço social, hoje a gente sabe que continuam com esse enfoque, né? Estudantes da arquitetura, a gente sabe que continuam com essa crítica. De vez em quando a gente encontra em encontros nacionais alguns arquitetos que eram dessa época e que a gente vê que realmente absorveram algum conteúdo nesse processo. Então, a gente entrou no debate sem saber da realidade, a gente como centro acadêmico, né, sem saber da realidade da cidade verdadeiramente, porque só depois que você começa a se inserir nisso e que você é levado para as comunidades, pelas pessoas da própria comunidade, é que você entende como é que isso funciona e o que eles passam, porque a princípio o que a gente sabia eram informes, né? A gente considerava somente informes, apesar de a gente ter dados e tudo mais, mas para nós a gente descobriu que a gente só tinha informes daqueles locais. Então, a gente começou, o nosso principal debate era na questão da resistência. Várias comunidades estavam passando por processos de despejo, e aí a gente discutia isso principalmente com o Fritzen, né, que nos assessorava, que nos socorria, e com os políticos e tudo mais, como eu já falei antes. E essas comunidades eram em momentos diferentes, não eram todas no mesmo momento. Às vezes a gente estava organizando uma comunidade para fazer uma ocupação organizada, mas tinha uma outra que estava sofrendo um processo de despejo muito violento, então saía todo mundo dali e ia socorrer aquela comunidade. Existia uma interação entre as comunidades naquela época bastante forte, e isso inibia bastante as ações do governo do estado e do governo municipal. Aqui na Serrinha, várias vezes o pessoal saiu correndo para vir socorrer o pessoal da Serrinha. Na Via Expressa, que a Via Expressa ela foi inchando de uma forma catastrófica, porque a região era uma região de risco, porque é toda em barranco, mas as pessoas não tinham para onde ir, porque boa parte deles eram pescadores que estavam principalmente no norte da ilha, alguns do sul, e que estavam vendendo as suas terras.
Tinha naquela época também o processo de elitização do norte da ilha, em que ia acontecer a marina da Porto Belo. E isso saltou os olhos de muitos pescadores, achando que ia ganhar uma grana violenta com aquilo. Então eles foram expulsos por essa marina por um valor irrisório, que para eles parecia grande. Quando eles pegavam aquele dinheiro na mão, eles percebiam que não tinha o que fazer com aquilo. Então a solução era ir morar na Via Expressa. Aquele dinheiro que eles tinham era só para comprar o material para o barraco e construir o barraco, e iam morar na Via Expressa. Então a Via Expressa foi um local de... a gente chama de desova das pessoas que estavam sendo expulsas pelo capital imobiliário na cidade. Então, assim, aconteceram vários despejos na Via Expressa, porque era uma área de risco, né? Só que a prefeitura queria despejar e mandar para o interior. E a gente dizia, essas pessoas não são do interior todas. Boa parte são manezinhos. E lá na Via Expressa a gente tem foto das pessoas fazendo rede, sabe? Rede, mas completamente com a autoestima super baixa, porque era um pescador que só fazia rede, não pescava, não tinha possibilidade mais de pescar. Então a gente tinha também, no processo de resistência, eu tenho que ver aqui a colinha, além da Serrinha, Penitenciária, Morro do Horácio, Mocotó, Areias do Campeche também foi bastante forte a resistência deles e a forma como o Estado os tratou ali nas Areias do Campeche. Então, assim, a gente tinha um processo de violência muito já absorvido pelas pessoas, porque a gente estava no final de uma ditadura militar, né? Então parecia que a questão da violência com essas comunidades era uma questão normal. E quando a gente faz o debate com essas pessoas, elas entendem a questão da cidadania e veem de outra forma, começam a resistir. Porque a princípio, quando elas eram despejadas, elas simplesmente eram despejadas, iam para a rua, não sabiam o que fazer. A partir do momento que o movimento começa a discutir, elas entendem os direitos à cidade que ela tem, né? Então, e paralelamente nós estávamos discutindo a questão das ocupações de terra, que aí foi a ocupação da Novo Horizonte, especialmente, foi a da Vila Esperança, também tem que olhar aqui, que eu esqueci. A Santa Terezinha, que era uma comunidade que estava bastante espremida e que a gente ampliou aquela ocupação da Santa Terezinha. Então hoje, se você vê a forma como eles moram de uma forma muito mais, muito mais digna do que era antes, porque era um amontoado e eles morriam de medo do que fazer ali. Com a força de todas as comunidades, a gente fez uma ampliação e uma urbanização dali, trabalhou a questão do saneamento, foi bastante interessante isso também. E aí a gente começou a fazer urbanização também das comunidades, porque os lotes eram muito confinados, tinha 3, 4 lotes. Para você chegar numa casa, você passava por 3, 4 casas, e para inclusive entrar energia e abastecimento de água, precisava ter uma coisa mais organizada, porque a Casan e a Celesc disseram que não entrariam ali se tivesse aquela bagunça, né? Então aí foi o que eu contei anteriormente, aquela coisa de abrir ruas, né, que a gente fez com as crianças e com os idosos, e foi um processo que a gente fez em outras comunidades, como também do Ilha Continente. O Ilha Continente também sofreu muitos despejos, né, muita violência, e a gente conseguiu conter os despejos. Eles se firmaram ali e nós começamos a fazer a urbanização junto com a prefeitura. Daí nós conseguimos que a prefeitura fizesse. E foi interessante porque, assim como na Chico Mendes, o projeto era feito em cima de uma mesa coletiva. A gente colocava o papel em cima de uma mesa de bilhar, num barzinho, num boteco que tinha dentro da comunidade, levava o desenho para eles e eles identificavam onde estava a sua casa, onde está o barzinho, onde está a igrejinha, onde estão todos os equipamentos ali dentro, e do jeito que eles queriam a gente desenhava ali e eles desenhavam juntos. Então todo mundo ganhava lápis, borracha, e a gente ia desenhando num papel imenso com cada um dos moradores, né? Então era uma interação com eles bastante grande, e o projeto saía, o projeto do jeito que eles queriam. Aí vem a prefeitura e a Coab dizer, agora então nós vamos executar o projeto. Aí veio a Coab e falou, bom, vamos fazer todas as casinhas iguais e pintar todas da mesma cor, né?
o pessoal já tinha se apropriado do seu espaço e falou, não, nós não queremos todas as casinhas iguais. Tanto é que lá no Ilha Continente não tem as casinhas da Ângela. Não, nós não queremos, nós queremos nós construirmos a nossa casa, porque cada um de nós tem uma característica. A gente quer colocar a cor na nossa casa, nós não queremos que venham aqui e nos padronizem, né, e a gente vire todos padronizados. E lá eles conseguiram isso, então o projeto foi feito por eles e o processo também foi feito por eles. O que a gente tinha, que eu valorizava bastante, que eu peguei isso andando, né? Não participei da criação desse método. Esse método a gente pegou andando. É que o Capron antes era uma entidade que trabalhava com migrante, das senhoras de classe média, e de repente a Ivone dentro do Capron deu uma reviravolta naquilo e essa entidade virou uma entidade de resistência. E é um trabalho principalmente do pessoal da Igreja Católica e da Igreja, depois veio junto o pessoal da Igreja Presbiteriana, o Sabanai, que trabalhou muito com as comunidades, as Irmãs Maristas. Eles têm uma forma de trabalhar que é de formiguinha, que é de ir à casa das pessoas, convidá-las para a reunião e de agregar outras pessoas. Não era uma coisa centralizada neles. Então, todos que queriam participar, como a gente, né, que era completamente fora do hall deles, né, a gente foi chamado e eles chamavam as pessoas com consciência política para vir participar, com pessoas que entendiam a sua função social dentro da cidade, a sua função política dentro da cidade. E só ficava quem estava comprometido realmente. Então não entrava qualquer um, entrava quem realmente estava comprometido nessa organização. E essa organização era de formação das pessoas. No início era isso, depois degringolou um pouco. Mas de início era de formação das pessoas das comunidades, de consciência política, de levar consciência política, de discutir com ela, de ter trocas. Então esse trabalho de formiguinha, de paciência, eu acho que fez o grande diferencial. Que não se decidia numa cúpula, tentava não se decidir numa cúpula, se decidia de forma coletiva com vários parceiros e tinha esse trabalho incansável de estar lá na comunidade, de conversar, de fazer reuniões por grupos, por ruas ou por grupos de influência. Então essa coisa do formiguinha era importante. E naquela época nós não tínhamos nenhum governo, né? Não tinha nenhuma prefeitura, a esquerda não estava em nenhum governo. Estava em algum governo? Não lembro. Talvez só São Paulo e Erundina, que fez uma grande diferença, que foi onde a gente se alimentou bastante também. Então todas as pessoas mais conscientes na cidade estavam focadas no seu trabalho de base. Era um trabalho de base bastante forte. Né? Depois que a gente começou a ganhar as prefeituras e tudo mais, essa característica que a esquerda começou a entrar nos governos, essa característica perdeu um pouco, né? Bastante. Mas estava todo mundo focado no trabalho de base e era um trabalho que a gente dizia que era de formiguinha. A gente tinha que ter paciência e estar conversando com um a um, fazendo as reuniões e sempre tentando agrupar, né? Tanto é que os sindicatos, hoje a gente tem uma relação forte com os sindicatos, mas naquela época os sindicatos vinham para o debate, eles vinham para a discussão, né? A gente não conseguiu levar muito isso adiante, porque as pautas dos sindicatos também são bastante onerosas, né? São fortes e ocupam muito tempo deles, mas a questão da cidade eu acho que a gente tem que recuperar esse debate especialmente com os sindicatos, né? A gente tinha um movimento ambientalista não muito forte, que era importante, mas não muito forte, mas a gente conseguia também discutir com eles, fazer esse link com eles. Então acho que o principal era essa consciência política com o trabalho de base, coisa que hoje em dia a gente vê no Brasil que a gente deu uma afastada em relação a isso. Hoje eu sou arquiteta e estou assessora parlamentar nessa área do urbano, né? Isso fez parte da minha vida a partir do momento que a gente começou a se engajar nessa discussão dentro do centro acadêmico, dentro da universidade. Isso fez parte da minha vida porque criou uma consciência crítica
em relação a tudo que eu lia, né? Porque aqui na escola a gente tinha professores importantes que nos davam uma literatura bastante interessante na questão do direito à cidade, né, do urbano, e de repente eu consegui viver isso na prática, eu tive a oportunidade de viver isso na prática com esse setor da sociedade, né, que eu acho que é o mais importante, que a gente deve estudar e tentar mitigar isso. E bom, passei bom tempo da minha vida sendo somente arquiteta e intervindo de forma pontual. Hoje eu voltei a intervir de uma forma mais decisiva, sendo assessora. Fui assessora antes, na década de 80 e 90, também dos vereadores de esquerda do PT aqui em Florianópolis. E sempre me senti realizada com isso, porque a gente percebe que mesmo não tendo grandes resultados, esse tipo de trabalho faz diferença na cidade, né? Se a gente se agregar a pessoas que têm essa crítica, que entendem a função social da cidade e que trabalham em direção a isso, a gente consegue fazer muitas coisas na cidade, faz a diferença. E isso, para mim, é o que me move, é o que me estimula a continuar trabalhando nessa área, né, com esse mote. Principalmente porque a gente está agregado a pessoas que pensam semelhante, né, porque a gente consegue aglutinar essas pessoas e desenvolver esse debate na cidade e fazer a diferença de alguma, mesmo que seja bem pouquinho. Isso é o que eu acho que move não só a mim, como a várias pessoas que estão trabalhando com isso hoje na cidade. Na subida do morro é diferente.